Meu nome é Carolina Galbert, eu sou mentora para concurso público e hoje quero falar um pouquinho com vocês sobre mapa mental. Uma das metas que existem no programa de mentoria é o mapa mental /resumo, que seria o quê? Um momento de fazer anotações sobre aquele determinado tema. E essa eu acho que é uma das metas que mais, aspas, dá problema, porque as pessoas têm dúvidas, elas não sabem exatamente o que fazer. Então assim, a primeira regra que eu queria passar já para vocês é: não precisa ficar bitolado sobre a forma de fazer isso. Você precisa fazer anotações. E aí, o grande impasse normalmente é o que anotar. Tem gente que anota de menos, tem gente que coloca só uma frase lá, uma palavra, na verdade, sem frase. Só que não, depois de um mês vai ver aquela palavra e não consegue nem saber o que se trata. E tem gente que coloca um texto, né? Como se a gente estivesse na 4ª série fazendo resumo aí sobre a colonização do Brasil. Então, não é isso que a gente vai fazer na hora de estudar para concurso e fazer mapa mental /resumo. O que eu preciso que vocês foquem é que o que você não vai lembrar daqui a um mês precisa estar anotado. Então, por exemplo, quem estuda para concurso, tem uma galera, né, que já estuda para concurso há um tempo, estuda, para, volta, começa para outra prova, a preparação e tudo mais. Essas pessoas, eu tenho certeza que elas sabem qual é o LIMP. O que é LIMP? Quais são os princípios lá básicos lá do artigo 37 da Constituição, que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Espero não ter errado nenhum. Mas enfim, essas pessoas elas já sabem de cor isso. Isso tu não precisa colocar no teu resumo toda santa vez que tu volta a estudar para concurso. Tu já sabes isso, tu já sabe o que a legalidade é fazer apenas aquilo que está permitido ou não vedado em lei para administração pública, para o particular é não fazer aquilo que está vedado em lei. Então, você já sabe essas coisas, você não tem por que anotar esse tipo de coisa. Agora eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu fui no cinema ver um filme com um amigo meu chamado Renato, e depois do filme a gente comeu um Burger King, a gente viu o filme Um Amor de Verão, e foi na quinta-feira, eu tava com um vestido rosa. Daqui a um mês, quando eu vou te atender de novo na mentoria, né, eu dei esse exemplo hoje de manhã no atendimento, daqui a um mês, quando eu for te atender de novo na mentoria, tu não vai lembrar o nome do meu amigo, não vai lembrar o nome do filme, mas tu vais lembrar que eu fui no cinema e depois eu comi um lanche e quero ir com um amigo. Talvez tu pense, mas será que era com o marido dela, ou que era um amigo, quem que era? Então, talvez o detalhe tu não vais lembrar, mas vais saber que eu fui no cinema. Então, não precisa escrever lá no teu caderno que eu fui no cinema. Tu vai escrever cinema. Se tu quiseres já colocar em 1º de novembro de 2021, ela foi no cinema, beleza. Com quem? Daí tu bota companhia, Renato. Filme, Um Amor de Verão. Vestido, rosa. Entende? Você vai anotar mais pontualmente o que aconteceu. E também não vai fazer uma redação contando o dia que eu fui no cinema. Então, se você pensar nesse exemplo que eu dei, de lá na frente, quando você precisar retomar esse conteúdo, o que você não vai lembrar de cabeça, aí você anota, vai ficar um bom mapa mental /resumo aí. Outro ponto legal dos mapas mentais /resumos são você fazer anotações que te ajudem a relembrar elas quando for necessário. Então, por exemplo, mnemônicos, né? Até, inclusive, agora que eu me lembrei que tem um vídeo aqui no canal sobre mnemônicos. Olhem ele lá também, que esse vídeo tava bem estruturadinho, falando sobre o que precisa ter no mnemônico e tudo mais. Aqui eu peguei um exemplo, né, de uma anotação, acredito que vai dar pra ver aí bem, que fala sobre os princípios da nova lei de licitação, tá? Então tem uma frase aqui: jovem sempre licite com planejamento para o país desenvolver sustentável. Tá? Então, assim, isso aqui é um mnemônico da nova lei de licitações, dos princípios dela. Vocês viram a quantidade de princípio que tem nesse negócio aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. São 22 princípios na nova lei de licitações. Então, imagina gravar isso sem ter um mnemônico, sem ter uma coisa que vai te chamar, né, as palavras ali. Depois, se quiserem, eu passo esse mnemônico aí pra vocês também. Mas o ponto é esse: você precisa pegar informações que vão te fazer lembrar, né, uma frase, uma palavra-chave, que vão te fazer lembrar e retomar todo aquele conteúdo. Outro ponto que eu queria passar para vocês sobre essas anotações é para vocês pararem de criar um caderno de direito administrativo a cada concurso que vocês resolvem estudar. Então, tem um caderno de direito administrativo? Usa ele. Por exemplo, os valores lá da 866 que foram atualizados em 2018, risca, escreve novos valores ali, mas não precisa fazer um novo caderno. Pega o teu próprio caderno e atualiza. Por quê?
Porque tem coisas que vão estar ali desenhadas que tu já tens a memória fotográfica. E se tu ficares mudando o tempo todo de caderno, essa memória fotográfica vai se apagando. Então a ideia é que você tenha um caderno por um bom tempo. Não vou dizer que nunca vai trocar de caderno, mas que não fique trocando a cada prova que você estuda, porque as provas, né, elas vêm acontecendo, porém o conhecimento ele é o mesmo para várias delas. Então não tem por que a gente ficar trocando de caderno e gastando esse tempo precioso em fazer anotações, mais uma vez, um assunto que tu já sabes. Porque a ideia das anotações, a principal função delas, é que a gente tenha um material de revisão. Essas anotações aqui, elas precisam servir pra, quando eu falar pra ti assim, ó, tá com dificuldade em direito administrativo, eu quero que tu faça uma revisão geral em direito administrativo. Tens 4 horas pra fazer isso. Vai pegar um dia, um turno, e vai fazer uma revisão de direito administrativo. Eu preciso que tu tenhas um lugar que tu fale assim, não, beleza, é possível. 4 horas eu reviso meu caderno e ainda sobra tempo. Eu preciso que isso seja possível. Então, para isso que vai servir o teu caderno. Também tenha esse foco. Se você fizer um texto, não vai conseguir revisar esse conhecimento em pouco tempo. Além disso, como eu falei para vocês, o resumo ele é muito para a memória fotográfica. Então pense em escrever coisas, em botar um formato que você vai lembrar que estava escrito em amarelo no canto esquerdo. E aí vai começar a reconectar com aquele conhecimento para lembrar dele na hora de uma questão. Outro ponto, e acho que é o último para esse vídeo agora, é que eu quero que vocês usem esses cadernos enquanto vocês estiverem fazendo questões. Então, tá fazendo questão, errou alguma coisa, é no seu caderno que você tem que ver se aquele conhecimento está. Então, errou vai fazer questões. Errou, volta pro caderno, anota o que errou, ou lê o que está no caderno, porque esse conhecimento já era para estar no teu caderno. Se não tiver, então é hora de anotar e complementar isso aqui para que quando você precisar revisar, vai estar tudo ali que você precisa saber. Com o tempo, algumas coisas já vão estar decoradas e você vai parar de olhar para elas e vai olhar para aquelas outras coisas que ainda não estão decoradas. E é assim que você vai construir aí o seu conhecimento para concurso público. Agradeço vocês aí por terem escutado o vídeo até o final e peço já que deixem seu like nesse vídeo se vocês gostaram, se inscrevam no canal e quem não me segue no Instagram também, Galbert Carolina, a gente se vê por lá também. Tá bom? Um grande abraço e até mais!